161 diz: cabe à lei complementar 1. Definir valor adicionado. Então, cabe à lei complementar dizer o que é o valor adicionado. Essa lei existe, tá, pessoal? Essa lei existe aqui. Deixa eu ver se eu acho a remissão dela. É a lei 90 e alguma coisa, se não me engano, 70 e alguma coisa. Pois é, não está aqui, pessoal, no meu material. Deixa eu ver aqui, peraí. 161. Vamos ver, tá sim, peraí. Lei Complementar 62 de 89. Tá? Lei Complementar 62 de 89. E 2. Estabelecer as normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1º. Então, a lei complementar vai dizer como é que vai ser distribuído para os municípios o dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios, como é que vai ser distribuído para os estados o dinheiro do Fundo de Participação dos Estados, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios. Então, a distribuição dos recursos do FPM e do FPE sempre vão ter como meta diminuir essas desigualdades socioeconômico-regionais. Tudo bem? Mais um toque de assimetria no nosso federalismo simétrico. 3. Dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos artigos 157, 158 e 159. Ou seja, os beneficiários dessas transferências obrigatórias devem ter um jeito de acompanhar, né? Qual é a cota deles, como é que está sendo feita essa distribuição, e a lei complementar tem essa função. Tudo bem? Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação que alude o inciso 2. Então, cabe ao TCU fazer o cálculo das cotas, né? É um órgão técnico um pouco mais neutro que faz esse trabalho. O artigo 162, pessoal, vai trazer uma coisa interessante também, que é o seguinte, olha: a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios divulgarão até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e entregar, e a expressão numérica dos critérios de rateio. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por município, os dos Estados por municípios. O artigo 162 é uma regra de transparência. É um exemplo do nosso Estado fiscal gerencial, que busca a transparência. Tá? É importante o 162 porque ele divulga para estados e municípios quanto foi efetivamente arrecadado, para que os estados e municípios possam conferir se estão recebendo o repasse correto. Tá legal? Então, é uma regra de transparência. Mais duas informações importantes são as seguintes. Primeiro, percebam, né, que quando o 159 fala, por exemplo, da distribuição, vamos lá no inciso 3, do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico para estados e Distrito Federal distribuídos na forma da lei. Tá vendo? Distribuídos na forma da lei. O parágrafo 3º, ele também... Parágrafo 3º não, deixa eu ver aqui. Parágrafo 4º vai falar de distribuição na forma da lei também.
A gente sabe que quando a Constituição se refere à lei, né, a linha C, na forma que a lei estabelecer a distribuição lá para o financiamento ao setor produtivo da região norte, centro-oeste e nordeste. Sempre quando a Constituição fala em lei, ela está se referindo à lei ordinária, não é isso? Mas aqui é mais uma exceção, gente. Esse artigo 159, sempre que fala em lei, ele está se referindo à lei complementar. Isso a gente sabe porque a gente tem que cotejar o 159 com esse 161, que lhes cabe à lei complementar estabelecer as normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159. Isso é uma outra pegadinha, importante vocês saberem. Tá? A gente aprende direito constitucional, né? Sempre que a Constituição fala em lei, é lei ordinária. Quando ele quer se referir à lei complementar, fala de forma expressa. Aqui está mais uma exceção. Eu já tinha falado de uma exceção lá no artigo 150, inciso 6, da imunidade das entidades de assistência social, na forma da lei, né? Que também é lei complementar, porque é uma das funções da lei complementar regular as limitações ao poder de tributar. E aqui a gente tem uma outra exceção. Embora o 159 fale em lei, a gente lê o 159 em conjunto com o 161. Então essa lei tem que ser lei complementar. Tudo bem?